E no capítulo 8, São Luís trata de duas coisas. Primeiro, das devoções exteriores que nós devemos fazer a Nossa Senhora. E ali estão, por exemplo, o rosário, a cadeia de Nossa Senhora que se coloca no braço, o escapulário, as orações externas que se podem fazer a Nossa Senhora todos os dias. E também estão presentes aquelas coisas que são internas e que são mais importantes ainda. E ele coloca 4, né? Nós falaremos de uma da externa, uma devoção externa e uma devoção interna. E faremos uma unidade com elas, tá? Para vocês poderem entender melhor ao menos uma parte desse capítulo, porque senão nós levaríamos muitas aulas para poder entendê-lo completamente. Então, do que nós falaremos hoje? Nas devoções internas, que são as mais importantes, a primeira é fazer tudo por Maria. Certo? Se vocês darem uma olhada aí, a primeira coisa que ele fala da devoção interna é que nós devemos fazer tudo por Maria. Mas o que significa isso? Fazer tudo por Maria significa que nós devemos ser o Espírito de Nossa Senhora. O Espírito de Nossa Senhora é o mesmo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a Sagrada Escritura diz, na boca de São Paulo, aqueles que são filhos de Deus seguem o Espírito de Deus. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós devemos ter o Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito é aquele que guia os filhos de Maria. É um só Espírito, o de Maria e o de Jesus. Não é tão simples fazer isso. O ápice dessa devoção são essas 4 coisas que ele coloca como devoção interna. Uma das quais é fazer tudo por Maria. Isso daí é muito difícil. Isso tem que ter muito treino e muita oração. Vocês vão entender por quê. Em suma, fazer tudo por Maria significa se entregar totalmente a ela como Jesus se entregou ao Pai. O que Jesus dizia? O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Isso aí é muito impressionante e enfático ao mesmo tempo. Porque o alimento para nós, para todo homem, é uma coisa sem a qual é impossível ter vida. É impossível um homem ficar, 5 dias sem comer. O alimento do Filho de Deus encarnado é fazer a vontade do Pai. Jesus não poderia deixar de fazer a vontade de Deus, porque ele não teria vida nele. Não tem como ser mais enfático que isso. E é isso que significa fazer tudo por Maria. O nosso alimento deve ser fazer a vontade de Nossa Senhora. Olha só, o nosso alimento, o meu café da manhã, o meu almoço, o meu lanche da tarde, o meu jantar, deve ser fazer a vontade de Nossa Senhora. Ou seja, se um dia você não fizer a vontade de Nossa Senhora, você está perdendo a vida que está em você.
porque o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Fazer tudo por Maria significa, então, que nós devemos morrer para a nossa vontade, para viver para a vontade dela. Morrer, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, dizia São Paulo. Se eu vivo, é para Cristo que eu vivo. Os filhos de Maria vivem por Maria, não por eles. Ah, mas eu já faço isso. Imagina, todo dia eu rezo o terço. Eu rezo o Santo Rosário. Eu venho para a igreja. Isso não é viver por Maria? Não é. Viver por Maria não significa nem que você simplesmente deve ir à missa aos domingos e rezar o Santo Terço, ou que você deve viver dentro da igreja. Viver por Maria significa que você tem que ter a liberdade de se entregar a ela. Nós só podemos dar aquilo que possuímos. Se você não se possui, como você vai se dar? E as pessoas não se possuem. E esse é o grande problema de nós conseguirmos realmente ser devotos de Nossa Senhora. Esse fazer tudo por Maria, que eu já disse, significa se dar inteiramente a ela. Para que você seja capaz disso, você precisa se possuir. Mas as pessoas não se possuem, porque elas são escravas de suas paixões. E aqui entra a primeira grande tarefa que nós, como bons católicos, e mais ainda, como filhos de Maria, devemos fazer. Devemos nos dominar. Não deixar que as paixões dominem no nosso lugar. E eu vou provar isso. Quando, por exemplo, alguma pessoa faz uma injustiça contra você, você fica bravo interiormente. Você fala mal dessa pessoa para os outros. Fulana, você acredita no que essa pessoa fez comigo? Olha que audácia. Por que você faz isso? Porque a sua língua não é sua. Você não possui a sua língua. Homens, a maioria não é capaz de deixar de olhar para uma mulher bonita. Ainda que seja casado. E sabe por quê? Porque os seus olhos não são seus. Eles te dominam. Os hormônios têm mandado nas pessoas. Quando uma pessoa te irrita, ou sei lá, o seu filho, ele fica de bagunça, não quer tomar banho, volta tarde para casa, e você se impacienta com ele e briga com uma medida a mais. Sabe por que isso acontece? Porque você não se pertence.
Você não se possui. Você não se domina. E como é que você quer entregar para Deus o que não é seu? As pessoas são controladas pelos seus hormônios e acham que se possuem. Ah, eu nasci assim. Eu sou impaciente. É a minha personalidade. Papo furado. Quando você sofre algo de alguém, alguém faz um mal a você, e depois você briga com essa pessoa longe dela, você sozinha, estendendo roupa, ou você fazendo outra coisa, falando, mas aquele canalha, e você vai brigando com a pessoa. É como se você vivesse duas vezes o mesmo sentimento. Sabe por que você não é capaz de se diminuir diante de Deus e falar, Senhor, eis aqui o teu escravo e a tua escrava. Eu aceito. As pessoas não são capazes de fazer isso porque elas não se possuem e, portanto, não podem se dar a Deus. Nós não podemos dar aquilo que não possuímos. E a grande mentalidade que estraga as pessoas hoje é que os nossos vícios fazem parte da nossa personalidade. Eu sou uma pessoa estourada, esse é o meu jeito. Ou então, você vai no psicólogo e ele fala, para de guardar isso aí dentro, você tem que soltar mesmo. Manda o outro para o fim do mundo. Nós não nos possuímos. E como é que nós queremos fazer tudo por Maria? Nossa Senhora olha para nós e fala, meu filho, como você vai se dar a mim se você é escravo de outras coisas? Nós nos fazemos escravos de tantas coisas. Sabe por que você não é capaz de, tendo compaixão de um mendigo, dar R$ 20 para ele? Porque ele precisa muito mais do que você. Porque o seu bolso não é seu. Você não possui nem o dinheiro que tem. Imaginem uma pessoa passando fome, não tendo nada, mal tem casa para morar. E nós nos acanhamos de dar R$ 20 para essa pessoa. A gente quer dar no máximo 2. Se for 5 já é muito. Porque não possuímos o nosso bolso. Nós somos apegados a muitas coisas. E por isso somos incapazes de fazer tudo por Maria. Porque se Nossa Senhora pedir alguma coisa que a gente tem reservado para si, nós não escolheremos ela.
Porque estamos presos. Presos a coisas que são menores do que nós. Presos ao dinheiro. Às vezes a gente perde alguma coisa, é roubado, seja lá o que for, e aquilo fica tanto tempo na nossa cabeça, nos atormentando. É só uma bolsa. É só um celular. Parece até que a gente perdeu uma parte da vida. Parece que alguém nos arrancou um pedaço. Sim ou não? Como é que nós seremos capazes de dar a Nossa Senhora o que temos? Se nós queremos guardar tudo para nós, nós queremos fechar sob 7 chaves tudo que nós temos. Se o padre fala de alguma coisa da qual nós temos muito apego, algum pecado, aí você já sai, mas esse padre está metendo a mão onde não deve. Esse padre é muito grosso. Porque nós somos apegados. Demais. Isso é uma grande tristeza. Porque, na verdade, isso é a fonte de todo o sofrimento humano. Se nós realmente fôssemos ordenados, tivéssemos uma vida bem regrada, ser assaltado não seria um sofrimento. Bom, eu creio que Deus não deixou um segundo de pensar em mim. E está pensando em mim agora. Se eu fui assaltado é porque Ele quis. Tudo bem. Eu quero o que Deus quer. Nós não temos apego. Ou então, às vezes, o marido ou a esposa chega de mau humor em casa e dá uma bola fora. Nós deveríamos falar o seguinte: se nós tivéssemos um amor autêntico a nós próprios, porque o nosso amor a nós próprios é exagerado. E a gente acha que ninguém pode dar bola fora para nós. Se nós estivéssemos bem ordenados, nós diríamos o seguinte: tudo bem, ele não está bem hoje. Que Deus abençoe ele. Que Deus cuide dele. Deixa eu rezar uma Ave Maria por ele. A grande fonte do nosso sofrimento é sermos apegados a tantas coisas. E eu queria que vocês vissem isso. E como fazer tudo por Maria é uma libertação da nossa alma. Porque você não se pertence mais. O seu dinheiro não é seu, é dela. A sua vida não é sua, é dela. O seu esposo, a sua esposa, é dela. Se ela quiser tirar o seu dinheiro hoje, qual é o problema? É dela. Por acaso, quando nós morrermos, nós levaremos alguma coisa? Porque se fosse nosso, nós voltaríamos para buscar. E não é. Pertence a Deus. Ele nos dá
para sermos administradores. E quando nós morremos, Deus recompensará o nosso trabalho. Mas aquelas coisas não são nossas. É dele. Quem se consagra a Maria, consagra tudo a Maria. E é por isso que nós precisamos fazer um trabalho muito grande com nós próprios. Todo mundo enxergou que não se pertence aqui, que não se possui. É uma verdade dura, né? É uma verdade muito dura. Mas é verdade. E agora, Santo Agostinho dizia: o primeiro passo para a mudança é conhecer-te. Nós já conhecemos. O segundo passo é aceitar-te. Aceita como você é. Não significa relaxar. O terceiro passo, supera-te. Agora é que começa o trabalho. Eu sei que eu sou apegado a isso. A minha língua é solta. Eu me impaciento demais com as pessoas. Só alguém encostar diferente em mim que... Então, é preciso agora trabalhar para que nós possamos nos dominar e se entregar a ela. Ou seja, a preparação para a consagração não termina aqui. Ela começa aqui. Então vamos dizer, eu tenho muita impaciência. O que eu posso fazer para melhorar? Você vai fazer o seguinte, olha só, regra de ouro. O grande segredo, o remédio para a ira. Você vai acordar todos os dias, vai fazer o sinal da cruz e vai imaginar quais as pessoas e de quantas formas elas podem tirar sua paciência. Porque tem gente que já é rotina tirar sua paciência, né? No trabalho, em casa, sei lá onde. Você vai imaginar, nesse horário aqui, esse sujeito vai fazer alguma coisa. E quando você imaginar o seu dia, você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, eu aceito tudo o que quiseres. Eu aceito essa pessoa que quer tirar minha paciência. Eu não sou tão importante assim para que ninguém possa me tocar. Eu aceito, eu mereço inclusive, porque eu pequei muitas vezes. Peço-vos ajuda, porque eu sou um pecador. Quando chegar esse momento, você já está esperando, ele vai tentar te impacientar e você falar: ah, eu já esperava por essa. E você não vai ficar impaciente. Com a graça de Deus. Faça isso todo dia. Daqui a pouco vai ficar fácil. Sabia? Essa é a grande beleza da virtude. A virtude, no começo, é muito difícil. Mas depois, se torna uma liberdade. Depois é muito fácil você ser paciente. Você pode até tentar.
Não vai conseguir. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para ser filhos de Maria de verdade é nos possuir. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, em relação à ira, nós vamos acordar, fazer o sinal da cruz e imaginar os momentos que as pessoas podem tirar nossa paciência. Aceitar aquela situação e pedir a graça de Deus em nosso auxílio. Quem pedir, receberá. Segunda situação, que vale mais para os homens que para as mulheres. Normalmente o homem é escravo dos seus olhos. É preciso aprender a guardar os olhos. Peça a graça de Deus também. Nada é possível sem a graça de Deus. Vamos nos dominar para que possamos nos entregar a Nossa Senhora. E aí é que nós encaixamos a outra parte que São Luís fala. Que nós falamos do que mesmo? Nós falamos da devoção interna. Uma delas, né? Está faltando a devoção externa a Nossa Senhora. Onde é que ela entra aí? É impossível. Atenção, impossível você ser um devoto por dentro se você não for um devoto por fora. Impossível. Porque nós não somos anjos. O ser humano é corpo e alma. Não tem como ser devoto só na alma. Você quer fazer tudo por Maria? Você precisa ter devoção externa. E eu quero falar de uma em especial porque é a mais importante, que é o Santo Rosário. O Santo Rosário, como ele coloca aí, é uma das devoções externas e a devoção que mais nos concede graças. E o que é o Rosário? Como o próprio nome sugere, o Rosário é como um buquê de rosas que nós entregamos à Virgem Maria. Cada conta que nós passamos é uma rosa que entregamos. Uma rosa que, em vez de ferir, mas ainda como tem feito os pecadores, ao coração de Maria, ele adorna o coração de Maria. Uma rosa, que é verdade, ela tem espinhos. E não é fácil você pegar numa rosa, porque a parte que você pega tem espinhos. Não é fácil oferecer uma rosa à Virgem Maria. Dói um pouquinho. Mas nós oferecemos as pétalas a ela. Sempre que você dá uma rosa a alguém, você nunca dá assim, com o caule para frente. Você dá com as pétalas. E apesar de ser doloroso para quem a pega, é agradável para quem recebe. O Santo Rosário é um grande ato de amor a essa senhora, que merece. Aos olhos dela, o rosário atrai sua misericórdia.
Porque é como se você, tendo poucas moedas, dando a um grande rei e se oferecendo totalmente a ele, ele vê que você deu tudo. Como então ele não vai deixar, ele vai deixar você passar fome? Você se entregou a uma senhora que é perfeita e bondosa. Você entregou tudo que você tem a ela. É impossível que não surja gratidão no coração dela. E olhe para nós, lá do alto, com aqueles olhos misericordiosos. Com aquelas mãos benditas e prontas para nos dar graças. E sabe por quê? É tão difícil nós dominarmos a nossa carne, o nosso corpo, a nossa alma, para entregarmos a Deus, porque nós queremos fazer isso sozinhos. Não é possível se entregar internamente à Virgem Maria sem que nos entreguemos externamente a ela. Isso vai virar neurose. Porque nós queremos fazer as exigências de Deus sem termos as ajudas de Deus. Não é possível largar o pecado sem rezar. Não é possível amar a Deus sem rezar. Se você não reza, não vem falar que ama a Deus. Porque o amor não vem do seu coração. Vem do coração daquele que nos criou. Vem do coração daquele que é chamado por São João de amor. Deus é amor. E se nós amamos, é porque Ele nos deu a graça de amar. Mas como nós receberemos a graça de amar se nós estamos com as costas voltadas e contrárias a Deus? Nós nos voltamos para as criaturas e mantemos sempre nossas costas voltadas para Deus. Como você é capaz de dar alguma coisa a uma pessoa que está de costas para você? Deus quer dar para nós. A Virgem Maria quer dar. E esse dia a gente comemorou Nossa Senhora das Graças. Ela diz assim, depois da pergunta da vidente, que diz a ela: minha senhora, por que esses anéis que estão na sua mão não estão também lançando luzes, como alguns outros estão fazendo? E ela diz assim: como eu gostaria de lançar luzes para todos, mas ninguém pede. Eu estou pronta para dar graças, mas ninguém pede. Sabe por quê? Porque está todo mundo voltado para a terra. O céu inteiro está olhando para nós e clamando para que nós deixemos de olhar para a terra. Mas está todo mundo encurvado sob o peso dos pecados.
dando mais valor às coisas que estão aqui embaixo do que as coisas que estão lá em cima. Deus está gritando e nós estamos surdos. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Quem dera que ouçamos a voz de Deus. Ninguém será capaz de se entregar sem que se possua, e ninguém será capaz de se possuir sem que se entregue. Isso é um paradoxo interessante, né? Se você quiser se entregar e não se possui, é impossível. Mas se você quiser se possuir, você precisa se entregar. Você precisa rezar. Eu quero ter tempo para Deus. É um ciclo virtuoso em que você se entrega e na medida em que você se entrega, Deus te dá a graça de se possuir. E você consegue se entregar mais ainda. E se possuir mais ainda. São Luís coloca esses dois tipos de devoção não é por um acidente. Esse é o caminho. Então, para que nós sejamos filhos verdadeiros de Maria, nós precisamos de duas coisas. A primeira é esforço pessoal, de querer se dominar. A segunda é oração. Sobretudo o Santo Terço. Porque o Santo Terço é uma arma poderosa contra Satanás e contra a nossa carne. Se você não reza o Santo Terço, comece a rezar todos os dias. O que, particularmente, o que salvou a minha vocação, o que salvou a minha religiosidade, foi o Santo Terço. Vocês acham que o demônio gosta que nós estejamos aqui? Ou que o demônio gosta que você seja católico? Que você comece a rezar? Claro que não. E você acha que ele vai ficar parado? Você acha que ele vai respeitar a sua liberdade de querer ser de Deus? Você está indo para a guerra sem arma. Não quer rezar o Santo Terço? Você está indo para a guerra sem arma. O primeiro motivo pelo qual nós perdemos contra o nosso inimigo é porque achamos que não estamos na guerra. Tem um monte de gente se perdendo lá fora. Se nós não colocarmos a armadura de Deus, levantarmos a espada da palavra de Deus, pela oração, pela penitência, pela entrega a Deus, nós nos perderemos com eles. Isso pode começar nessa vida, visivelmente. Abandonando a igreja, se entregando à droga, à bebida, adultério. Mas se não começar visivelmente nesta vida, começará na próxima.
Então nós queremos ser de Deus, tem meios muito claros para isso. Nós estamos aqui para aprender isso. E São Luís coloca isso aí que vocês vão ler depois, com calma, e meditar, e refletir. Como é que vocês podem colocar isso na prática? Então vamos fazer um resumo de tudo isso que nós vimos. Primeira coisa, está generalizado o fato de ninguém ser capaz de se possuir. Todos nós somos escravos dos nossos hormônios. Infelizmente. Se não hormônios sexuais, hormônios do irascível. Ou os dois também. Ninguém aqui quer ser escravo de hormônio. Isso é humilhante. Nós queremos ser escravos de Deus. E, aliás, o mundo prega uma liberdade que não existe. Ele diz assim: eu não quero ser escravo de Deus, porque eu mando em mim mesmo. Será que manda? Quem escolhe não ser escravo de Deus, escolhe ser escravo de muitas outras coisas. Primeiro, da sua própria vontade. Em relação a Deus, é um nada. É impossível que sejamos totalmente livres. Porque essa liberdade é de Deus. As pessoas hoje em dia estão querendo ser Deus. Elas acham que mandam em si mesmo acima de tudo. Se enganam, porque são escravos de muitas coisas. Aquela pessoa que não é capaz, por exemplo, de num casamento renunciar à sua própria vontade para aceitar a vontade do outro, é escravo de si mesmo. Então, nós não queremos ser escravos dessas coisas. Nós estamos aqui para nos tornar escravos de Nossa Senhora, por amor. Então, a primeira coisa é que nos devemos possuir para poder nos dar. Essa é a primeira coisa. Isso está claro para todo mundo? Ótimo. Duas coisas principais em que nós temos dificuldade. Primeiro, a questão da ira. De falar mal dos outros. Segundo, a questão da luxúria. De não dominar os olhos. E as outras coisas que tem nisso daí. O primeiro, nós vamos nos curar quando nós nos levantamos de manhã e imaginamos os momentos que as pessoas vão tirar nossa paciência. E aí nós estaremos de antenas para o alto, para na hora disso acontecer, a gente conseguir se dominar. Tudo isso com a ajuda de Deus. Quanto aos olhos, nós precisamos trabalhar para nunca ter os olhos perdidos. Eu vou para o shopping, por exemplo. Em alguns shoppings, o que tem de outdoor e, sei lá, imagens indecentes, não tem como você olhar para o lado. Isso pode parecer escandaloso para alguns, mas perceba que no shopping, quando
não tem imagens indecentes grudadas nos vidros e nas paredes, tem milhares de pessoas que estão com roupas completamente indecentes andando ao seu redor. Se o homem quer ser realmente fiel à sua esposa, vamos convir que ele não deve ficar olhando essas coisas. E se a mulher quer uma prova de amor do homem, isso aí prova muita coisa, viu? Talvez mulheres não entendam, mas os homens têm um instinto de caça muito grande. E renunciar a isso é um grande ato de amor. Então, nós devemos trabalhar para ser pacientes e para ser castos, puros. E como é que nós vamos fazer isso? Com o esforço e com a oração pessoal, sobretudo o Santo Rosário, que nos alcançará graças de Nossa Senhora para que possamos nos possuir para nos dar a ela. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Maravilha. Então, que bom. Primeiro, eu quero agradecer vocês, porque não deixaram de vir, apesar de ser essa pessoa que ia dar palestra para vocês. E agradecer por vocês estarem aqui por todo esse tempo, né? De terem perseverado, também o pessoal do YouTube, no curso de consagração. Isso dá muito fruto. Sejam agradecidos a Deus também por isso. Porque se vocês perseveraram é por causa dele. Certo? Eu acho que tem. Eu trouxe os pergaminhos hoje, tá? Então quem comprou, vamos lá para fora, ali para o fundo, e a gente vai marcando o nome e vocês vão pegando os pergaminhos. Tá certo? Vamos ficar em pé então, agradecer a Virgem Maria. Vamos agradecer por todo esse tempo que nós tivemos, todas as palestras. Entregar nas mãos dela os padres que passaram por aqui, os seminaristas. Que Nossa Senhora cuide deles, que os abençoe até o fim de suas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Palavra-chave, que não é uma palavra, são mais de uma. Possuir-se para dar-se. Ok? Possuir-se para dar-se. Todos anotaram?